verso de número 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso de número 5. Paulo quem está dizendo aqui: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio ou descanso tivemos, ou a nossa carne não teve repouso algum. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Outras traduções: por fora combate, por dentro temores. Porém Deus, que consola ou conforta os abatidos, nos consolou com a chegada ou com a vinda de Tito. Deixa aberto até aí, fecha apenas os olhos, vamos orar. Santo Deus, o Senhor é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que nós possamos consolar aqueles que tiverem alguma tribulação, com a consolação que do Senhor nós mesmos somos consolados. Consola-nos essa noite, consola todos os abatidos que aqui estão. Teu Espírito é poderoso para isso, Ele é eficaz, Ele é chamado de Paracletos, o outro consolador, o ajudador, aquele que foi designado para estar ao nosso lado. Oh Deus, não recebemos espírito de temor, mas de fortaleza, ousadia. Oh Deus, glorioso, grande em força, forte em poder. Abra os céus para esse lugar, despeja da tua graça gloriosa, abundante. Toma cativas mentes e corações. E se apieda de nós, Senhor. Se apieda dessas almas. Por favor, Senhor, ajuda-nos e seremos ajudados. Edifica-nos e seremos edificados. Liberta-nos e seremos livres. Salva-nos e seremos salvos. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si e nos conforma à imagem do seu Filho. Em o nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui. Vamos ver o que eu consigo fazer nesse pouco tempo que nós temos aqui. Se você abrir a segunda carta de Paulo aos Coríntios, logo no início, ele vai mostrar o que ele intencionava. Ele escreveu essa epístola quando ele já estava na sua terceira viagem missionária. Provavelmente ele começou a escrevê-la em Éfeso. E, na verdade, ele estava indo a caminho de Troade. Capítulo 2, no verso 12, diz que ele foi para Troade. E uma porta se abriu ali para pregar o Evangelho. Contudo, o texto diz que Paulo não estava bem. Paulo estava debilitado emocionalmente e não quis permanecer em Troade. Por causa da debilidade emocional de Paulo, ele tentava encontrar Tito, o seu companheiro, e ele esperava que Tito estivesse em Troade. Por quê? Uma das razões da debilidade de Paulo estava em grande angústia, era que ele ficou sabendo dos males e dos problemas que a igreja de Corinto estava trazendo a ele. Então ele escreve a sua primeira carta, que é uma carta bem ofensiva, corrigindo, disciplinando pesadamente os coríntios. Todavia, ele estava muito chateado pela reação dos coríntios. Eles estavam rejeitando as palavras de Paulo, estavam rejeitando o apostolado de Paulo, estavam molestando Paulo. Isso o deixou muito abatido. Então ele resolve ir para Macedônia. Na Macedônia, as igrejas que estavam plantadas era a igreja de Tessalônica, a igreja de Bereia e a igreja de Filipos. Provavelmente Paulo aqui está em Filipos.
e a intenção dele era de encontrar Tito. Por quê? Porque foi Tito vinha de Corinto, Tito vinha da igreja dos coríntios, foi Tito a pessoa que levou a primeira carta a eles, e agora ele está escrevendo a segunda carta, e ele desejava encontrar Tito para saber como estava a igreja dos coríntios, e também para que Tito retornasse para lá, agora levando a segunda carta, que ele estava aqui na metade dela escrevendo, capítulo 7. E nesse momento que Paulo chega a Macedônia, está escrevendo a metade da segunda carta dos Coríntios, Paulo está no estado emocional, está num estado de desequilíbrio emocional muito grande. Paulo está sob intensa tribulação, está muito abatido. O grande apóstolo, o apóstolo dos gentios, era também um homem de carne e osso como nós, um homem sujeito às mesmas paixões, e às vezes Paulo se encontrava em grande angústia, em grande abatimento, e a Bíblia fala que Paulo poderia ter entrado até num quadro depressivo. Para você ter uma ideia, o maior evangelista que a terra já conheceu, nunca houve outro antes de Paulo, nem haverá outro depois de Paulo. O maior evangelista. O que é um evangelista? Um ganhador de almas. Pensa comigo, vamos tentar avaliar o estado de abatimento de Paulo. Se você pode avaliar, é o maior evangelista que não perdia uma oportunidade sequer, ok? Ok. Sabe o que aconteceu? Abriu uma porta em Troade, numa cidade inteira para ele pregar. Ele não foi, ele desistiu, ele deixou. Aqui dá para você avaliar o nível da pressão que esse homem está sofrendo, o nível do problema emocional. Paulo deixar uma cidade, a porta já tinha aberto, quer ver? Abre volta no capítulo 2, aí, 2 Coríntios 2, olha lá para você ter uma ideia. 2 Coríntios 2, verso 12, olha lá. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Agora olha o 13, não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito, por isso despedindo-me deles, parti para Macedônia. Até aí, olha o estado de Paulo. Eu não encontrei tranquilidade no meu espírito, a pressão que ele estava sofrendo era tão grande, o abatimento de alma que ele estava passando era tão profundo que ele dispensou uma cidade, almas, uma porta aberta. Na época de Paulo, as portas serem abertas eram muito difíceis. As portas eram abertas sobre muita oração. O evangelho estava sendo difundido, ele era pequenininho ainda. Começou só ali, no Pentecostes. Não saiu das regiões da Judéia. Paulo era o responsável por difundir o evangelho agora no mundo gentílico, fora dos domínios de Jerusalém. E para ele desprezar uma oportunidade dessa, é porque ele estava em profunda angústia. Ele vai para Macedônia, e na Macedônia os problemas continuam. Paulo continua sofrendo perseguição dos judeus, perseguição dos gentios e perseguição dos judaizantes. Paulo está sofrendo muito, e no interior dele ele está muito abatido. E a Bíblia fala, presta atenção, qual é a forma que Deus encontra para consolar Paulo? Qual é a forma que Deus encontra para amparar Paulo? Qual é a forma que Deus encontra para Paulo lidar com a sua depressão, com a sua angústia, com o seu desespero? E nota que eu não estou falando qualquer coisa aqui não. É a mesma coisa eu faço uns comentários, eu faço alguma coisa eu faço. Não sei o que, mas eu faço. Umas comparações, quem falou? Obrigado.
comparações, às vezes elas não são as melhores não, mas elas ilustram. Meu querido, para o Neymar não querer jogar de titular contra o Real Madrid, alguma coisa está acontecendo. Final de Copa do Mundo, o Neymar acorda, ai, não vou não. Ah, por que Neymar? Ai, estou depressivo. Então aqui mostra o grau do abatimento de Paulo, era intenso. E qual foi a forma que Deus encontrou para reerguer esse homem, para amparar esse homem, para consolar esse homem, para motivar esse homem? A vinda de Tito. A vinda de Tito. Tito era um dos seus cooperadores, um gentil convertido, que passou a trabalhar com Paulo nas missões, no plantio de igreja. Então era um amigo de Paulo. Aí ele diz assim, quando eu fui à Macedônia, eu não tive descanso algum. Por fora combates, por dentro temores. Mas Deus que consola os abatidos, me consolou. Então Paulo foi consolado, me reergueu. Como? Com a vinda de Tito, através de Tito, da pessoa de Tito. Então Paulo teve seus ânimos, teve os seus sentimentos reanimados. O que eu quero ensinar a você? Eu quero ensinar a você o consolo, o alívio da nossa dor através dos irmãos. Muitas vezes Deus não vai consolar você, muitas vezes Deus não vai erguer você, muitas vezes a solução não virá diretamente de Deus, mas virá de Deus através dos irmãos, através das pessoas. Não foi um anjo que foi consolar Paulo, não foi um fax celeste enviado a Paulo que mudou o seu cativeiro, não foi uma operação prodigiosa, miraculosa, foi a vinda de uma pessoa, foi a presença de uma pessoa, foram as palavras de uma pessoa que mudaram o cerco, o cativeiro, o estado de Paulo. Deus me consolou com a vinda, a chegada, a presença, as palavras de Tito. E eu quero ensinar você à luz dessa passagem. A mensagem hoje não é para que alguém se compadeça e vá atrás de você. Não é para que alguém vá e console você. Não é para que alguém vá e ajude você. A mensagem é para que você apresente aos outros a sua dificuldade. Vejam só, foi Paulo que foi atrás de Tito. Foi Paulo que estava viajando em busca de Tito. Sabe por quê? Aonde que Tito ia imaginar que Paulo está com depressão? Para Tito, Paulo tinha uma capa vermelha e vestia um colã azul. Era o Superman. Para que Tito consolasse a Paulo, Paulo teve que abrir seu coração com Tito. Paulo teve que procurar, solicitar a ajuda de Tito. Paulo teve que expor a sua angústia de alma para Tito. A mensagem é para que você não carregue seu fardo sozinho. A mensagem é para que você compartilhe com outros irmãos a sua dor, os seus problemas, a sua crise. Porque talvez a solução para elas vai vir de Deus, mas não de Deus como você espera, não de Deus como você pensa, ou não de Deus como você quer, não de Deus de forma direta, mas vai vir de Deus, porque tudo veio de Deus, toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem do céu, do alto, do Pai das luzes, vai vir dele, mas através de pessoas, de irmãos. E muitas vezes você não pode ser assessorado, porque você não compartilha,
não abre seu coração, não divide o seu fardo com outros irmãos. Essa foi a medida que Paulo encontrou para ser consolado. Olha, por exemplo, alguns exemplos que vão mostrar isso. Escute. Romanos 12:15. Não precisa abrir, como eu fiz a exposição ontem. O que ela vai tratar? Do aspecto comunitário da igreja de Roma. Olha o que Paulo fala, escuta, olhe para mim, Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Você entendeu? Paulo está dando uma ordem aqui, para que os irmãos participem intimamente da vida um do outro. Alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Ou seja, só pode rir com quem ri e chorar com quem chora quem participa intimamente da vida um do outro. Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui é: quando o irmão for bem sucedido em algo, quando o irmão for abençoado, o alegrar aqui é em virtude de um fato, de um fator. Quando o irmão tiver uma vitória, comemora com ele, regozija com ele, abraça ele, elogia ele, vai na casa dele, janta com ele, brinda com ele. É isso que ele está dizendo. E chorai com os que choram. Quando o irmão tiver uma perda, estiver passando uma dificuldade, uma aflição, chore com ele, ou seja, seja sensível ao problema dele. Agora a pergunta aqui é: onde estão os que choram? Cadê? Onde estão os que choram? Como sei que você chora para eu chorar com você? Cadê? Como é que eu vou chorar se eu não sei quem chora? Onde estão os que choram? Meu orgulho não me permite compartilhar minhas lágrimas. Nossa, você ainda chora? Não. Onde estão os que choram? Aqui está. Muitas vezes, eu estou falando agora é para a vítima, a palavra é para ela. Para que alguém chore com você, você precisa dizer para alguém que você está chorando. E esse chorar com os que choram é dividir com você as lágrimas, é dividir com você a dor, é consolar você. Tá, mas eu choro diante do Senhor, ótimo, eu choro diante dos anjos, ótimo, mas Deus está dizendo que tem uma outra medida, para que haja consolo, para que haja solução, é você dividir o fardo com outros irmãos. Quem que está chorando? Como é que eles vão saber se você não chorar? Onde estão os que choram? Procure pessoas, compartilhem com outros irmãos a sua dor. Fique escondendo, não. Tem pessoas que escondem por vários motivos. Eu vou carregar meu fardo sozinho, vou chorar sozinho, vou lutar com o meu pecado sozinho, com a minha depressão sozinho, com a minha crise social, financeira, conjugal, familiar, ministerial, sozinho. Por quê? Primeiro, orgulho. Não quero que pensem de mim o que podem pensar se eu mostrar. Segundo, medo, vão me julgar, vão pensar que eu sou pecadora. Terceiro, vão me exortar. Eu não quero ser exortado. Esses são alguns motivos. Mas isso não descarta o mandamento bíblico. 2 Coríntios 1, 3, 5. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só. O Pai das misericórdias, escuta, e o Deus de toda consolação. O consolo vem de Deus, Ele é o Deus de toda consolação. Texto lindo para você decorar. Que nos consola, coisa linda, em toda a nossa tribulação.
Quem que nos consola em toda a nossa tribulação? Deus. Mas aqui ele fala o motivo de você ser consolado por Ele, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Muitas vezes o consolo não virá diretamente de Deus, virá de Deus, virá de um irmão, já muitas vezes consolado por Deus. Olha só, o Deus que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Quem está em tribulação? Eu não sei. A palavra tribulação aqui fala de agudas, intensas adversidades, seja elas quais forem. Adversidades, problemas, crises, doenças, ataques, perseguições, isso é tribulação. E a tribulação traz o que na gente? Abatimento, vontade de desistir, de recuar, de desviar, de tirar a própria vida, prostração, depressão. Qual é a maneira que Deus encontra para o consolo? Outros irmãos. Busque outros irmãos, exponha seu problema com outros irmãos, abra o seu coração com outros irmãos, porque muitas vezes o consolo virá de pessoas que já foram consoladas por Deus e podem, portanto, consolar você. Gálatas 6:2, olha o que diz, escuta: levai as cargas uns dos outros, e assim cumpris a lei de Cristo. A palavra carga aqui no grego, ela tem dois sentidos. Fardo, que dá a impressão de animais que carregam pesos e fardos. Mas tem outro sentido, que se chama preocupações, aflições, problemas. Carregai os problemas uns dos outros. A ideia que Paulo está passando aqui para os Gálatas é: existem pessoas que carregam fardos muito pesados, dificuldades ou problemas muito difíceis de se lidar sozinhos. Existem fardos em nossas vidas, escute, existem cargas que nós carregamos muito pesadas. Você, quando vai pegar algo em casa, mover um móvel de lugar, ou quando vai pegar qualquer coisa, você sabe que para você sozinho é muito pesado. Você recorre à ajuda de alguém para carregar aquele fardo junto com você, porque sozinho você não carrega. E Paulo está dizendo ali para os cristãos: existem fardos na nossa vida que são pesados demais para carregarmos sozinhos. Que fardos são esses? Existem problemas que nos deparamos, crises que enfrentamos, que são pesadas, difíceis demais para lidarmos sozinhos. Nós temos que compartilhar esses problemas uns com os outros, para que os irmãos nos ajudem. Agora eu pergunto: onde estão essas cargas? Onde estão esses fardos? Presta atenção, eu estou dizendo para quem está carregando o fardo. Eu não estou incitando aquele que tem que ajudar e ajudar. A palavra não é para o outro ajudar você. A palavra é para aquele que tem que ser ajudado. Por quê? Porque talvez você não acha necessário a ajuda de alguém, não acha necessário se abrir com alguém, não acha necessário compartilhar seu problema com alguém. E a Bíblia está dizendo: chorai com os que choram. Cadê os que choram? Para que alguém possa chorar. A Bíblia diz que que nós somos consolados para
consolar os que estão em alguma tribulação. Cadê eles? Ah, não, mas eu estou esperando o consolo de Deus. Pois o consolo de Deus está vindo através de um irmão. Carregar os fardos uns dos outros. Pastor, a luta com o meu casamento, com o meu filho, com certo pecado, com certa circunstância, é muito pesado. Então você precisa dividir com outro, para que ele ajude você a carregar. Tiago 5,16, olha só. Confessai vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito seus efeitos. O que é isso aqui? Olha só. Existem pecados ou conflitos internos que necessitam serem compartilhados. Confessai vossas culpas. Confessai vossos pecados. O que é pecado? Transgressão da lei. Pecado. Ok? Como que você lida com o pecado quando você desliza, escorrega e peca acidentalmente? Porque pecado na vida de crente é acidental, não é estilo de vida. Como que você lida? Você vai diante de Deus e você confessa esse pecado. Agora, como você lida quando esse pecado está te causando excessiva culpa? Porque o termo que Tiago usa aqui é culpa. É porque esse pecado está acima do seu poder. E está causando um conflito interno devastador. E você não consegue lidar com essa prática. Falta de perdão, rancor, ódio, ressentimento, ferida na alma, trauma emocional, cobiça, adultério, não sei, algo que te perturba. A saída que Tiago encontra, divide esse fardo, compartilha com alguém, confessa isso para alguém antes que isso te mate. Não, você não vai lidar com isso sozinho. Por que ele manda confessar? Porque no ato de confessar para alguém, pode ser que você receba uma orientação, uma solução, uma saída, a qual Deus vai dar e vai usar aquele a qual você está confessando. Por que confessar? Porque alguém já pode ter passado por isso que você está passando. Tem experiência no assunto e pode te orientar como lidar com isso. Por que você deve confessar? Para que esse irmão te ajude em oração. Eu vou orar para você por quê? Eu não sei o que você está passando. Então Paulo fala do aspecto, os apóstolos aqui, do aspecto da koinonia. Atos 2,42, depois da derramada do Espírito Santo, Lucas vai escrever o aspecto da igreja de Atos. E neles havia, estavam todos os dias reunidos em oração, comunhão, partir do pão, e perseveravam unânimes em oração, na comunhão e na doutrina dos apóstolos. Perseveravam. Qual era a característica da igreja primitiva? Koinonia. Comunhão, uma relação social, afetiva, comunitária. É o aspecto comunitário da igreja. Eles participavam mutuamente da vida um dos outros, dos aspectos sociais, uns dos outros. Perseveravam em koinonia, um ajudando o outro, carregando o fardo um do outro, chorando e rindo um com o outro, orando um para o outro, confessando um para o outro. Era uma das características de Atos, koinonia. Quando alguém estava com dificuldade, passando fome, ai Senhor, aí um anjo vinha e dava pão. Não era miraculosamente que as coisas se resolviam, eram com a assessoria de outros irmãos.
E foi isso que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Olha o que diz aqui. Se você está aberto lá em 2 Coríntios 7, verso 5. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário. Tem uma tradução que diz assim: nossa carne não teve repouso algum. Essa era a condição de Paulo. Ele fala da condição exterior. Ele chega na Macedônia, qual era o estado físico de Paulo? Ao estar lá em Filipos, ou na Bereia, ou na Tessalônica. Estava ali na região da Caia, Macedônia. Quando ele chegou, a nossa carne não teve repouso nenhum, nossos corpos não tiveram descanso. Paulo estava exausto. Talvez o seu problema seja até psicossomático, um problema da alma que passa para o físico. Você está tão angustiado, tão depressivo, tão triste, que está sentindo enxaqueca, dores nas costas, na coluna. Psicossomático, alma, soma corpo, é da alma para o corpo. Paulo estava quebrado em 1000 pedaços. A condição física de Paulo era assim. Talvez a sua condição física está assim: doenças, moléstias, enfermidades, insônias estão destruindo você. Paulo estava cansado por causa dos combates, as perseguições. Meu irmão, é as lutas da vida, o estresse, o labor dessa vida, o trabalho, os compromissos, as responsabilidades, tem molestado, destruído vocês. Esse era o quadro de Paulo quando chegou na Macedônia, fisicamente moído, estressado, arrebentado. Antes, em tudo fomos atribulados. Ainda estou no 5. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Qual que era o pano de fundo da Macedônia? Em tudo fomos atribulados. A palavra tribulação, como eu disse, adversidades. Ele não só estava cansado fisicamente, quando ele chegou na Macedônia, ele sofreu tremendos reveses, tremendas adversidades, conflitos, problemas. Talvez você é um homem ou uma mulher que está lidando com conflitos de todos os lados. Problema no casamento, problemas com filhos, conflitos, dilemas, incógnitas, tribulações. Esse é o seu quadro. Então o homem estava arrebentado em 1000 pedaços, exausto fisicamente e sofrendo tribulações, calúnia, perseguição, dificuldades, dilemas, crises. Era o estado dele. E ele vai agora definir como eram essas tribulações. Ele vai descrever elas no verso 5 ainda. Lutas por fora, temores por dentro. Ou, por fora combates, por dentro temores. Primeiro por fora. Por que ele estava moído? Quais eram as tribulações? Por fora, ele sofria perseguições externas. Ele fala por fora, olha, a tribulação era tão grande na Macedônia, que por fora, exteriormente, no corpo, eu enfrentava combates. O que são combates? 3 categorias de pessoas perseguiam Paulo. Os judeus, porque o consideravam um traidor da lei de Moisés. Então hostilizavam, perseguiam Paulo como um traidor. Segundo, os gentios, os pagãos, porque Paulo era conhecido por estragar o negócio deles, por se envolver em conflitos, em confusões entre os gentios, e os gentios o perseguiam. E os judaizantes, que eram o quê? Os judeus convertidos, que insistiam nas igrejas de Paulo, que ainda deveria se observar a lei cerimonial de Moisés. Então Paulo vivia sendo combatido, calúnia, difamação, mentira, perseguição, hostilidade, afronta contra Paulo, combates.
Talvez o seu estado seja assim, fisicamente moído, doente, cheio de tribulações, crises e aflições. E elas se descrevem como combates por fora. Pastor, pessoas no meu calcanhar, credores, telefonemas, ameaças, ódio, inveja, raiva, calúnia, perseguição. Como não bastasse, esse era o quadro externo de Paulo. Exaustão, conflitos e tribulações, combates. Mas tinha também o que eu julgo ser o mais grave. Por dentro, temores. O homem, quando enfrentava tudo isso, ia para a cama meia-noite e não conseguia dormir. Depressão, angústia de alma. Por fora combates, por dentro temores. Será que as igrejas que eu plantei vão continuar? Será que o povo de Corinto vai desviar? Será que a obra que eu tenho feito não é vã? Será que eu estou certo das minhas convicções? Será que eu não fui duro demais? Angústia, temores, insônia, dor. Olha o quadro desse homem, moído em 1000 pedaços por fora, hostilizado, tratado como um trapo, por dentro, cheio de mágoas, receios, medos. Você acha que o apóstolo dos gentios não teve medo? Estava com medo, receioso do futuro, aflição, por causa da morosidade dos coríntios. Os coríntios estavam enxotando Paulo, rejeitando as palavras de Paulo, quase colocando abaixo a igreja que ele fundou. Temores. Talvez é o seu quadro. Medo, pânico, ansiedade, pavor, traumas, feridas, choro, por dentro temores. Isso aqui não é o pior? Quem que está cansado, doente, internado, ou passa qualquer coisa externa? Mas quando é comparado com a agonia da alma, isso é um pesadelo. Esse era o estado de Paulo. Mas Deus que consola os abatidos, veja só. Mas Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a vinda, a chegada de Tito. Sabe por quê? Veja só, eu vou terminar. Imagina Paulo ali. Meu irmão, Paulo foi apedrejado, lançado fora da cidade, sofreu 5 quarentenas dos judeus menos uma, foi chamado de tagarela, foi expulso, foi perseguido, apanhou, foi ultrajado, e agora ele está sofrendo represália de Corinto, a igreja que ele fundou. Quando ele chega na Macedônia, ele volta a ser perseguido, ser ultrajado, ser hostilizado, e ainda está agonizado no seu coração com o cuidado das igrejas. Paulo está um caco. Paulo está um caco. O que Deus vai fazer? Como Deus vai restaurar Paulo? Presta atenção. Deus que consola os abatidos. A palavra abatido aqui, Paulo está usando ela para se referir a ele mesmo. E a palavra abatido aqui quer dizer deprimido. Paulo estava completamente deprimido. A figura aqui é de Paulo sentado num canto da casa, agachado, num canto da casa, solitário, com profunda angústia, abatido, deprimido, profundamente deprimido. E talvez você está assim, deprimido, por causa de todos os fatores que eu listei aqui. Deprimido, abatido, desencorajado, triste, desmotivado,
isolado, encurralado, jogado num canto, sem motivação, objetividade, ânimo, força, coragem, disposição. Eu estou como Paulo, abatido, deprimido, por conta de combates por fora, temores por dentro, combates sociais, financeiros, profissionais, conjugais, por dentro, medo dos meus filhos, onde eles estão agora, onde vai parar tudo, como vai ser os papéis, medos, receios, temores, isso me faz deprimido. Como Deus soluciona? Ele envia um anjo ali, chamado Tito. Primeiro, ele consolou a Paulo com a chegada de Tito. Agora notem, talvez se fosse Timóteo, Paulo não teria sido consolado. Por quê? Porque a presença de Tito é estratégica. Tito vinha com informações de Corinto. Ou seja, naquela época, só Tito podia consolar Paulo. Você tem que ir atrás da pessoa certa. Deus vai trazer a pessoa certa até você. E é através dessa pessoa, da presença dessa pessoa, que Ele vai consolar você. Não será o anjo Gabriel, não é um profeta que ressuscitará, não é uma cura, milagre, ação prodigiosa, é a presença de uma pessoa. Mas note, não foi só a presença que consolou Paulo. Junto com Tito, vinha uma mensagem que ele carregava. Qual era a mensagem? Paulo estava cheio de temores e receios quanto a Corinto. Será que eles receberam a minha primeira carta bem? Será que eles se consertaram? Será que eles se arrependeram? Aí o que Tito fala? Paulo, a sua carta foi um sucesso. Os coríntios estão arrependidos, estão com saudades de você, querem te ver logo. Então a presença de Tito, junto com a sua mensagem, consolou a Paulo, solucionou o seu problema, dirigiu, norteou, ergueu Paulo. O que eu estou querendo dizer? Deus colocará pessoas na sua vida que terão as palavras certas. Eles virão acompanhar de uma mensagem celeste, de uma palavra a você que consolará, erguerá, norteará a sua vida. Não foi só a presença de Tito, mas as palavras de Tito. Tem irmãos sentados do seu lado que podem ter uma palavra para você. Tem irmãs ao seu redor que podem ter uma palavra para você, uma palavra de consolo, uma palavra de direção, uma palavra para você que norteie, que seja a chave para solucionar o seu problema. Deus me consolou com a vinda de Tito. Tito vem. Imagina Tito chegando. Paulo ali. Paulo? 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 Oi, Tito. O que foi, Paulo? O que é isso, Paulo? O que está acontecendo? Ah, Tito, eu estou muito desanimado. Paulo, ergue essa cabeça. Você é apóstolo dos gentios, Paulo. Você tem uma grande obra, Paulo. Anima-se, erga-se. Eu trago boas novas. Seu trabalho não foi vão. Os coríntios receberam a sua palavra. Hã? O quê? Eles receberam? Receberam, Paulo. Sério? Sim, Paulo. Paulo
Paulo se levantou, se ergueu. Olha, Tito, eu quero dizer que eu estava acabando de escrever a epístola, estava na metade, para você mandar a segunda, estava meio chateado com eles, mas fica aí, Tito, eu vou terminar epístolas me regozijando, motivando, agradecendo, louvando a Deus por eles. Então Paulo, com aquela presença, com as palavras, se ergue, termina esta carta gloriosa e vai terminar a sua terceira viagem missionária. Meu irmão, Deus vai enviar pessoas até a sua casa, até você, e elas vão dizer: eu tenho uma palavra para você. Pode ser uma coisa simples, uma frase, fica assim: não, Deus tem a solução. Não toma essa decisão, não. Toma essa, sim, essa. Ou apenas dizer: não, você não é isso que eles estão dizendo. Não sou, não. E tem mais, eu estou do seu lado. O que der e vier. É mesmo? Você está do meu lado? Estou do seu lado. Eles virão. Só que agora você precisa mostrar que você chora. Eu choro. Eu quero alguém para chorar comigo. Eu estou carregando fardo pesado. Eu quero alguém para carregar comigo. Eu estou abatido, quero ser consolado. E você será. E os Titos estão por aí espalhados. Talvez aqui está cheio de Tito. Cheio de Tito. Para nos consolar. Talvez nessa mensagem eu já fui um Tito. Mas não precisa do Tito, não. O Tito já titou. É assim, meu irmão, e é assim a gente vai, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, caindo, levantando, tropeçando, mas caindo para frente, para avante, para cima, na força do Senhor, no seu poder. Somos a sua igreja, o seu povo santo, e quem sabe o seu Tito não seja o próprio Senhor. Ele próprio virá e Ele consolará você. Ele vai, Deus que consola os abatidos, consolará você com a chegada de Tito. Pode esperar. Quantos creem? Diz amém? Amém. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça agora. Vamos orar.